Me permita, Vossa Excelência, que nesse início do meu pronunciamento, saúde na sua pessoa o eminente ex-deputado, meu colega na Câmara, meu colega na Constituinte e grande representante do Espírito Santo, o deputado Teodorico Ferraço. Senhoras senadoras, senhores senadores, não faz muito, em uma das nossas sessões plenárias, a eminente senadora Ana Amélia, cujo apreço pela sua pessoa e admiração pela eficientíssima atuação parlamentar, faço questão de destacar e, aproveitando a oportunidade, saudá-la pelo seu aniversário, que ocorreu no último sábado. Eu tive a oportunidade de fazer um telefonema para ela, notei, inclusive, que ela estava muito distante, e agora vim saber que ela estava lá na República do Equador. Mas receba, Vossa Excelência, que está presente aqui nesse plenário, as minhas homenagens, o meu respeito, e, repito, a profunda admiração que eu tenho pela senhora. Mas, Sua Excelência, a senadora Ana Amélia, relembrou um ditado popular, tão ao nosso uso, de que, aspas, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. A senadora alertava do nosso dever de insistir sobre as atuais deficiências governamentais no tocante à política de infraestrutura dos transportes, sobretudo os terrestres à beira do caos. Por isso, devemos insistir, bater na tecla, alertar a consciência do governo para que reaja no expurgo dessa triste realidade que ocorre no setor de transportes rodoviários. Pois bem, realmente todos os dias recebemos dos nossos estados reclamos de produtores rurais, das entidades de classe ligadas ao agronegócio, de autoridades municipais sobre a deficiência da malha de transportes rodoviários, tanto quanto as condições de tráfego, necessidades de implantação de rodovias e, no momento, até com a carência de caminhões para o transporte de grãos das grandes propriedades rurais aos armazéns. A carência chega ao ponto de obrigar a suspensão da colheita, o que acarreta consideráveis prejuízos ao agricultor. A esse respeito, o acatado colunista do Caderno de Economia do Estadão, Celso Ming, ressalta o gargalho do agronegócio, apontando as agruras do setor, que depende de fatores instáveis, já no início de suas atividades sazonais, como as condições climáticas e a previsão do bom preço, ao que acrescentaria as perspectivas de uma insustentável logística dos transportes. O problema é, pois, de infraestrutura, que acresce com a ausência de armazéns gerais, insuficiente capacidade estática para colher a safra. Segundo ainda Celso Ming, o ideal seria prever a armazenagem de até 120% da produção. Porém, só se encontra o país com 75% desse percentual. Ou seja, do total previsto para a safra, 45 milhões de toneladas não terão cobertura nos armazéns. Ou serão vendidos a preço de banana, ou ficarão retidos sob a lona de caminhões, obstruindo o fluxo de transporte, ou, o que também é ruim, abrigados na roça ao solo inclemente. Tudo isso, tudo com risco e mesmo a certeza de muito prejuízo. Senhores senadores e senhoras senadoras, em razão desses problemas infraestruturais que se repetem ano a ano, o preço dos fretes caminha para as nuvens. Em Mato Grosso do Sul, que sofre menos na questão do que Mato Grosso, em função da distância dos portos marítimos e dos centros de processamento industrial, o custo com o frete compromete de forma sensível o bolso e, consequentemente, o lucro razoável para o agricultor. Recentemente, o preço pago pelo transporte da tonelada de soja de meu estado subiu mais de 60% por causa da espera nas filas dos portos de Santos, em São Paulo, e de Paranaguá, no Paraná.
Os dados são da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, FAMASUL, que alerta para o fato de as dificuldades logísticas acarretarem em queda de preços e, finalmente, em dificuldade de armazenamento. Assim alertou, no dia de ontem, o Correio do Estado, importante órgão do nosso Estado. A CONAB, Companhia Brasileira de Abastecimento, tem estimado a presente safra de cereais e oleaginosas em 185 milhões de toneladas, 11,3% maior do que anterior, tal o expressivo aumento da produtividade por hectare plantado. A imprensa nacional tem acompanhado e se solidarizado à apreensão dos homens do campo. Tal é a ansiedade e insistência com que chama a atenção do governo federal, que um conceituado jornalista de meu estado já denominou tal insistência sobre o mesmo assunto de monotematismo midiático. Para mim, senhoras e senhores senadores, deve continuar a sê-lo, face à sua importância para a economia nacional, que hoje deve a ela a salvação de sua lavoura. Eis que o agronegócio tem marca significativa na composição do PIB, até para salvá-lo de um fatídico percentual negativo. De nada adianta sermos grandes produtores de commodities, se a logística de transporte é totalmente falha. Ficamos à mercê de uma infraestrutura acabunhada, que, além de aumentar o custo da produção, dificulta nossa inserção no mercado mundial. Temos tudo para transformar o Brasil num dos países mais importantes do mundo, mas a burocracia, a legislação tributária, as dificuldades operacionais do setor portuário, a precariedade das estradas, tudo isso somado nos mantém sob o manto do atraso e da pobreza. Senhoras e senhores senadores, recentemente, da audiência no Senado do diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, ficou patente que esse órgão, ao se preocupar com a, entre aspas, higienização de seus quadros diretivos, controle de despesas administrativas, inclusive com a conservação das vias rodoviárias existentes, praticamente relegou o capítulo dos investimentos, propiciando o caos que aí está da malha rodoviária nacional, sobretudo naquelas vitais para o escoamento da extraordinária produção de grãos do Centro-Oeste. Repito, o DENIT deixou à margem a logística de transporte nos estados do Centro-Oeste, sobretudo em meu Mato Grosso do Sul. Ainda recente, o deputado federal Edson Giroto, do meu estado, com as credenciais do posto que ocupou como secretário estadual de Obras Públicas e de Transportes, ressaltou o descaso do Ministério dos Transportes ao atendimento das reivindicações para a liberação de recursos às ações da Superintendência Regional do DENIT em Mato Grosso do Sul, onde o próprio DENIT confessou a aplicação irrisória de recursos. Vejam, em 2012, foram efetivamente investidos na pavimentação e recuperação das BRs no meu estado apenas 25% do que havia sido previsto pela bancada federal no Orçamento Geral da União. Ou seja, de aproximadamente 604 milhões de reais, só foram aplicados, vejam, os senhores, apenas 151 milhões de reais. Como resultado, vemos a situação lastimável em que se encontram algumas BRs que cortam o estado e que tem agravado sensivelmente o fluxo de veículos de transporte de grãos, elevando o seu custo por quilômetro rodado. Além disso, portaria publicada no Diário Oficial da semana passada retirou por completo a autonomia da Superintendência do DENIT em Mato Grosso do Sul. Com esta medida, a condução das licitações sai da alçada regional e passa exclusivamente para a sede da autarquia aqui em Brasília. Ou seja, uma espécie de entre aspas, intervenção branca, como denominou o jornal Correio do Estado desse último domingo. Senhor presidente, ouço com imensa satisfação a senadora Ana Amélia. Caro senador Rubem Figueiredo, queria primeiro lhe agradecer a referência ao aniversário, é sempre
bom ver a solidariedade dos amigos, especialmente dos colegas que a gente aprecia e admira tanto. Mas eu queria aproveitar, e também vou fazer uso da palavra hoje, para falar sobre essa questão da logística, que tem ocupado um grande espaço da pauta da mídia brasileira pela gravidade da situação. Como disse Vossa Excelência, eu estou voltando de uma reunião da União Interparlamentar com 152 países presentes na capital Quito, no Equador. É um país que não faz fronteira com o Brasil, um país pequeno, e o aeroporto novo, que mudou de lugar, era no centro da cidade, onde a altitude era muito maior, que criava limitações para carga, e em função da necessidade de menor volume de combustíveis, obrigava uma escala em Guayaquil, que fica no litoral. Este novo aeroporto é de dar inveja ao Brasil. Foi inaugurado há um mês. E para acesso a este novo aeroporto, que fica a 50 quilômetros do centro da capital, que é a metade do mundo, né, porque a linha do Equador passa por ali, o governo fez uma concessão com empresas canadenses. Um governo que é, digamos, radicalizado de esquerda, né, pela sua retórica, o governo de Rafael Correa. E a via de acesso ao aeroporto é inteiramente nova. Estradas que exigiram grandes artifícios e talentos de engenharia, porque são morros para chegar até o local. Não só o aeroporto de Quito tem um mês de inaugurado, um enorme aeroporto, moderníssimo, também o aeroporto de Bogotá, na Colômbia, está em ampliação enorme, será talvez um dos maiores aeroportos da América do Sul. Por isso que ressalta a necessidade, e grande parte também de muitas obras que se realizam, por exemplo, na Bolívia, na duplicação da rodovia entre La Paz e Oruro, Potosí, são financiadas pelo governo brasileiro através do BNDES, e obras realizadas por empreiteiras brasileiras. É ótimo. A mesma coisa acontece no Equador, e eu acho que se nós podemos emprestar o nosso serviço, exportando esse serviço, não só o serviço, mas também o financiamento, por que nós não temos capacidade de melhorar a situação da logística, que acaba impactando negativamente sobre a renda dos que produzem neste país. Parabéns, senador Rubens Figueiredo. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Vossa Excelência nos faz ficar triste ao ouvir o que os outros países estão fazendo e nós não temos competência para fazê-lo também. Eu, sinceramente, gostaria que o Brasil, como líder na América do Sul, tivesse condições para realizar o que os países como o Equador e a própria Colômbia têm feito para o desenvolvimento econômico e social dos seus povos. Eu agradeço profundamente também a parte de Vossa Excelência de solidariedade à manifestação que eu estou fazendo. A senhora, para mim, é das pessoas, senadores e senadores, que mais se tem preocupado com a questão do agronegócio. E isso eu tenho feito questão de ressaltar a sua atuação no nosso Estado. Muito agradeço o seu à parte, que, sem dúvida alguma, enriquece o meu pronunciamento. Muito obrigado a Vossa Excelência. Eminente senador Álvaro Dias. Muito obrigado, meu grande líder. Senador Rubens Figueiredo, um prazer aparteá-lo, especialmente porque Vossa Excelência tem competência para definir o que é prioridade para o país. E aborda hoje a questão desse apagão logístico agrícola que causa transtornos e enorme prejuízo ao país. Se não me falha a memória, um caminhão carregado de soja de Mato Grosso a Paranaguá transita por 2.300 quilômetros aproximadamente. Chegando em Paranaguá, as filas enormes, navios aguardando, filas quilométricas, o caminhoneiro resolve buscar outra praça e vai mais 1.100 quilômetros até um porto no Rio Grande do Sul para ter uma redução de espera. Lá, pelo menos, ele imagina ter que ficar cerca de 10 dias na estrada, esperando sua vez. Em Paranaguá, a fila é maior, terá que ficar mais tempo.
Portanto, este é o cenário que nós estamos assistindo no Brasil. Isto é consequência da incompetência de quem governa, do descaso, da incapacidade para estabelecer prioridades. Afinal, isso não é prioridade? Não fosse a agricultura, esse PIB ridículo de 0,87%, seria ainda inferior, o PIB seria negativo, não fosse essa enorme produção agrícola de 180 milhões de toneladas. Então, há ausência de governo. Governo bom para anunciar, programas espetaculosos e péssimo para executar. Está aí uma infraestrutura caótica, gargalos insuperáveis nos nossos portos, causando prejuízos enormes ao país. Teríamos uma agricultura mais rica, mais poderosa, um país mais próspero, se tivéssemos governos mais competentes, que tivessem a competência de eleger prioridades e não gastar demasiadamente em ações secundárias, com o supérfluo, como, por exemplo, essa viagem turística oficial realizada até Roma. Esse é um pequeno exemplo. Enfim, Figueiró, grande senador, que nos honra com a sua presença em nossa bancada, os cumprimentos pelo tema escolhido nesta semana. Muito obrigado, eminente senador Álvaro Dias. As declarações de Vossa Excelência, sem dúvida alguma, somam e brilhantemente o meu pronunciamento. Eu gostaria, sinceramente, de ter a eloquência de Vossa Excelência para dar mais ênfase ao meu discurso. Mas, Vossa Excelência, com a experiência que tem de governador de um grande estado do Paraná, conhecendo a realidade não só do Paraná, mas como todo o nosso país, pode, sem dúvida alguma, dar o testemunho que deu agora através do seu aparte. Muito obrigado a Vossa Excelência pelas referências que faz a esse modesto orador. Mas eu gostaria de continuar, senhor presidente, para acrescentar que na última edição da revista Veja, aliás, já mencionei esse fato, mas para isso demonstrar, a Veja apresenta um quadro comparativo interessante do ônus que pesam sobre o produtor brasileiro e o americano, levando-se em conta a distância entre a fonte da produção e o ponto de embarque do produto quando destinado à exportação. Ao brasileiro, tomando-se por referência o município de Sorriso, Mato Grosso, até o Porto de Santos, conforme se refere a reportagem de Veja através do jornalista Marcelo Sacati, até o Porto de Santos, no Atlântico, a despesa por tonelada é de $358, enquanto para o americano, na mesma distância, ou seja, 2.000 quilômetros, de Iowa ao porto de New Orleans, no Golfo México, o custo é de $235. $235. Levando-se em conta que o preço corrente da soja do porto de embarque é de $440 a tonelada, o resultado líquido para o brasileiro é de apenas $82, enquanto que para o americano, vejam, é de $205. Isso sem levar em conta as despesas tributárias aos brasileiros, enquanto o sortudo americano goza de benefícios fiscais generosos. Dá para compreender, senhoras e senhores senadores? Devemos estar cientes de que o campo brasileiro tem respostas para as crises que volta e meia nos assombram. Os números da nossa produção agropecuária são respeitáveis, mas precisamos de atenção do governo. A luta contra a miséria passa pelo aumento de produção dos alimentos, da melhoria dos índices de exportação, da evolução do PIB e da redução da inflação. A presidente Dilma tem sido sensível aos reclamos dos mais pobres, colocando em prática a política iniciada pelo ex-presidente Fernando Henrique e seguida pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse processo político,
que tem colocado em marcha uma política de renda mínima, tem que ter uma base sólida, pois, caso contrário, se mostrará inócua ao longo do tempo. Sem investimentos em infraestrutura, a luta contra a miséria, aos anseios de consumo das chamadas novas classes médias brasileiras, por isso é preciso que o aumento da renda tenha como pressuposto. Senador Cristóvão Buarque, se o senhor presidente o permitir. Como então, Excelência, a palavra... Senadora Vanessa também. Da parte aqui, e após a senadora Vanessa Graziotin. Com muito prazer, senador Cristóvão Buarque. É uma honra ouvi-lo. Não, a honra é minha de ver o senador tratando de um assunto como esse que muitas vezes nós esquecemos. Nada é pior numa sociedade do que o apagão. Mas essa nossa sociedade está vivendo de apagão em apagão. Esses últimos dias, senador Ferraz, o que a gente viu foi o apagão no transporte carregando a nossa produção de soja para o porto. Uma vergonha, com prejuízos imensos. Uma empresa da China já reduziu a compra e, segundo eu vi nos jornais, corresponde a 5% do total. Mas se os caminhões chegassem no porto, haveria um outro apagão, o apagão do porto, com dificuldade de fazer a mobilização geral. Na verdade, temos um apagão do que se chama logística. Mas não é esse o único apagão. Há um risco sério de apagão energético. Nós temos um apagão na saúde. Nós temos um apagão na segurança, pelo número de mortos que nós temos. E nós temos um apagão que, a meu ver, é a causa de praticamente todos os outros, que é o apagão da educação. Esse é um país, hoje, de apagão, um ao lado do outro. E o senhor traz aqui uma referência a uma situação que nós atravessamos, a ser um legítimo preocupado com o problema da produção agrícola, que é a grande fonte de riqueza da nossa hoje na relação comercial, e que eu gostaria, o presidente Renan Calheiros decidiu que aqui nós teríamos sessões para discutir grandes temas nacionais. Eu gostaria que um dos temas fosse o apagão no mundo brasileiro de hoje. Ouço a senadora. Muito obrigada. Eu cumprimentar Vossa Excelência, senador Figueiró, pela lucidez e pelo equilíbrio como faz o pronunciamento. Chegando à conclusão de que temos avançado muito nos últimos anos, mas que ainda temos uma longa estrada a percorrer. Acho muito simplista chegar aqui e fazer críticas, muitas vezes críticas sem uma base ou qualquer fundamento. Por exemplo, a ida da presidenta Dilma ao ato de entronização do novo Papa não é uma viagem qualquer, nem mesmo uma viagem superficial. É muito importante, principalmente porque lá ela representou o país que será a sede da Jornada Mundial da Juventude Católica, que acontecerá proximamente aqui no nosso país. E, possivelmente, será o Brasil o primeiro país que o Papa deverá visitar. Mas quero dizer que comungo com as opiniões de Vossa Excelência, senador, assim como senadora Ana Amélia. O Brasil vem avançando muito, mas é preciso que nos dediquemos, que o Brasil se dedique, o governo brasileiro se dedique a investir ainda mais em infraestrutura. O nosso partido, por exemplo, faz parte do governo. Não é um partido que simplesmente apoia o governo da presidenta Dilma. Nós somos parte desse governo. Emprestamos líderes nossos para compor o ministério da presidenta Dilma. Entretanto, sempre dissemos a ela, é preciso, primeiro, baixar as taxas de juros, que corajosamente a presidenta vai fazendo. Segundo lugar, investir na infraestrutura. Enquanto nós não alcançarmos um patamar mínimo de 25% do PIB no investimento em infraestrutura, nós não vamos conseguir o desenvolvimento sustentável do Brasil. E agora vamos nos questionar por que o povo brasileiro apoia tanto e cada vez mais a presidenta Dilma. Porque, apesar da economia não andar nos passos que nós gostaríamos, não crescer aos níveis que nós gostaríamos, e isso não acontece também e principalmente pela crise internacional vivida pelo capitalismo, por outro lado, as notícias que nós recebemos é de que cada vez mais a renda da família brasileira cresce.
cresce. Nunca o trabalhador teve um percentual de reajuste, um ganho real no seu salário tão grande e tão elevado como vem tendo agora. Depois de 1995, o ano passado foi o ano de maior ganho dos trabalhadores brasileiros. Então, quero dizer que nós também, nós que apoiamos esse governo, sabemos que precisamos estar ao lado dele, mas sempre defendendo a tese de que é preciso mais investimentos em infraestrutura para que possamos desenvolver e melhorar ainda mais a vida do nosso povo e da nossa gente. Parabéns pelo vosso pronunciamento e pela forma lúcida como Vossa Excelência faz, apontando o que está de errado e o que precisa ser feito para corrigir. Parabéns, senador. Senhor presidente, eu sou imensamente grato às palavras do senador Cristóvão Duarte e da senadora Vanessa Graziotin. E o meu pronunciamento, que seria apenas de defesa de um reclamo extremamente injusto da classe rural, se somou a outros assuntos muito importantes, como Vossa Excelência falou sobre o apagão e muitas das deficiências que estão existindo nesse país. Sou grato também à senadora Graziotin, que faz uma defesa lúcida do governo Dilma, levando em consideração que o nosso ponto de vista não é nos manifestar contra o governo, mas é somar ao governo para que ele resolva os problemas prementes, sobretudo aqueles que dizem respeito ao meio rural do nosso país. Concluo, senhor presidente. Sem isso, esgotaremos nossa chance histórica de mudar o perfil socioeconômico do Brasil, colocando no lugar a chamada inflação de demanda, no qual nos obrigará a importar alimentos que poderíamos estar produzindo em larga escala dentro do país. Faço um apelo à sociedade brasileira para que olhemos para os aspectos globais de nossa economia. Não podemos ser simplistas ao ponto de achar que medidas pontuais possam restabelecer a ordem das coisas, criando expectativas positivas para o nosso processo de desenvolvimento sustentável. Precisamos investir mais e improvisar menos. Caso contrário, não conseguiremos avançar de acordo com os sonhos que acalentam todos os brasileiros. É o que tinha a dizer o senhor presidente, agradecendo também aos ilustres apartiantes ao meu pronunciamento.